Talvez algumas pessoas estejam dizendo ali, o pastor veio com a máscara neon hoje, não foi? Vocês estavam vendo aqui? É de Raíssa, viu? Eu não achei uma, pedi a ela uma, e as delas são assim. Ah, Deus. Mas isso vai acabar um dia, não vai, filhos? Estou doido para fazer o culto da máscara. Mas o culto da máscara é para queimar elas todas ali na frente. Todo mundo chegar, jogar na fogueira, queimar esse negócio. Filhos, o Francisco acabou de dizer, através da canção do PG, né, que todos nós precisamos entender o que é passar pela cruz. Mas sabe de uma coisa? Essa linguagem é uma linguagem que só entende quem já teve uma experiência com o Senhor. Você falar isso para qualquer pessoa que não conhece o amor de Deus, vai achar que a gente está cantando uma música sem nenhum sentido, né? Tem que passar pela cruz, tem que construir um altar, tem que se entregar, tem que experimentar muitas vezes o sofrimento, e o pessoal vai dizer, olha, esse negócio é meio desconectado com o meu dia a dia. Mas aquele que conhece a Cristo, aquele que já teve uma experiência pessoal com o Senhor, sabe que isso é uma realidade. E aqueles que conhecem a Cristo buscam de alguma forma mais intimidade com Ele a cada dia e são reconhecidos na palavra de Deus e reconhecidos sobre a terra como um povo com características bem pertinentes, bem peculiares. Uma delas é ser chamado de igreja, ser chamado de corpo de Cristo, ser chamado de edifício de Deus, ser chamado de família eterna, ser chamada de nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, santos. Não santos no sentido simplesmente moral, mas santos no sentido de separados. Pessoas que foram chamadas com um propósito, que foram desafiadas a vivenciar um propósito, ser igreja do Senhor. Nesse sentido, eu quero conversar com vocês, nessa noite, sobre o que é ser igreja, filhos. A importância de ser igreja. Vocês me ouviram falar aqui, no início da pandemia, nos primeiros 6 meses da pandemia, a respeito de uma estatística. Uma estatística que que chegou a esses números, baseado em uma coleta de informações de um colega, pastor presbiteriano, aqui no Brasil, e que se esmerou nessa pesquisa após os 6 primeiros meses de pandemia, e fez essa pesquisa baseada em números da América do Sul e América do Norte. E ele chegou à seguinte conclusão, baseado no que estavam experimentando os pastores de igreja, já nos primeiros 6 meses, com os primeiros 6 meses de fechamento das igrejas, do advento da tecnologia, precisando ser encarado definitivamente como necessário para que houvesse ainda algum contato, alguma comunicação, algum veículo de comunicação entre liderança e liderados, igreja, corpo. Ele chega à conclusão de que aproximadamente, após esse período pandêmico,
que aproximadamente 20% do corpo dessa igreja, da igreja sobre a terra, da igreja local sobre a terra, não retornaria às casas de oração. Aproximadamente 20% da membresia da igreja no mundo não voltaria à comunhão, a esse momento que nós estamos vivenciando. Nesse sentido, eu quero conversar com vocês e fazer uma pergunta desde o início. Como você vê igreja? Qual é a sua perspectiva de igreja? Qual a importância dessa instituição para você? Eu não estou falando somente para os presenciais, que estão presencialmente aqui, mas eu estou falando para você que está nas redes sociais. Isso é algo para o seu coração. Eu estava conversando com um dos líderes da igreja nesses dias, ele dizendo: pastor, é interessante, aquela pesquisa que o senhor falou lá atrás, né? A gente vê isso mesmo em todas as igrejas. Eu trabalho com grupos de pastoreio de pastores, faço parte de 2 grupos, e pelo menos um deles eu tenho voltado já à atividade, e eles dizem: olha, está acontecendo isso em todas as igrejas, em todas as igrejas. Algumas o número diminuiu tanto que elas não estão literalmente funcionando, por falta do corpo estar presente para desempenhar as suas funções. Isso é algo muito sério. Como é que você enxerga isso? Como é que você se vê dentro dessa estatística? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Porque baseado no que nós entendermos sobre igreja, sobre o corpo de Cristo, a segunda parte dessa celebração vai ter sentido para você ou não. A ceia do Senhor só faz sentido quando eu experimento igreja corpo. Se eu não entendo isso, se eu não me esmero para vivenciar isso, a ceia do Senhor vai perder um dos seus sentidos maiores. Sobre isso eu quero conversar com vocês. Eu vou pedir a vocês que abram o texto, ou que liguem seus textos bíblicos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Se você, porventura, puder me atender depois que você lê esse texto, você não se preocupe que terão outros textos e a equipe de projeção vai estar colocando para você. Mas eu gostaria de pedir a você que durante toda a exposição, tudo que nós vamos conversar aqui, a gente não tivesse utilizando redes sociais, tá bom? No máximo, o aplicativo da Bíblia, mas não vamos usar redes sociais. Gostaria de sempre enfatizar isso aqui. Eu vejo de vez em quando o pessoal, fora o pessoal da música e do som, que às vezes precisa, não é, fazer as suas comunicações a respeito do que vai acontecer logo depois, eu gostaria de pedir aos irmãos que pedissem ao Senhor que trouxesse a mente cativa, tá certo? Mas o pessoal da música não está liberado geral não, viu? É só para as informações necessárias. O Senhor está vendo. Enquanto vocês abrem as Bíblias ou ligam, vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado mais uma vez por esse tempo. Eu venho te pedir agora discernimento para o que nós vamos falar, aquilo que o Senhor tem colocado no coração. Te peço entendimento, te peço a começar de mim a mente cativa ao Senhor, buscando falar aquilo que o Senhor determinar. E eu declaro isso a cada dia, Pai. O Senhor sabe que se não for pela sua misericórdia, se não for pelo amor do Senhor, pela tua graça sobre mim,
eu não vou conseguir expor aquilo que o Senhor nos colocou como desafio. Então eu dependo do Senhor, dependo da tua direção. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Romanos capítulo 12, eu quero ler com vocês a partir do verso 1 ao verso 5 apenas. Romanos 12, de 1 a 5, diz assim o texto, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenham um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Verso 4: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Verso 5 novamente: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A pergunta é feita novamente: você sabe o que significa ser membro do corpo de Cristo na igreja local? Tem um texto que eu quero ler para vocês, que eu achei muito interessante. Achei esse texto na internet. Eu quero ler para vocês a respeito da importância da igreja local. E isso foi um fato real, e diz assim: um frequentador de igreja escreveu para o editor de um jornal e reclamou que não faz sentido ir à igreja. Todos os domingos, ainda mais. Eu tenho ido, diz ele, eu tenho ido à igreja por 30 anos. E ele escreveu: e durante esse tempo eu ouvi mais ou menos uns 3.000 sermões. Mas por minha vida, juro pela minha vida, que eu não consigo lembrar de nenhum deles. Não é a sua história nem a minha não é? Vocês lembram que foi pregado domingo passado? Mas olha que interessante isso aqui, filhos. Por minha vida eu não consigo lembrar de nenhum deles. Assim, eu penso que estou perdendo meu tempo, e os pastores e padres e sacerdotes estão também desperdiçando o tempo deles preparando e pregando sermões. Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna daquele jornal, a chamada Cartas ao Editor, para, na verdade, um grande prazer do editor-chefe do jornal, porque isso trouxe uma grande movimentação por semanas a fim. Recebendo e publicando cartas sobre o mesmo assunto, o editor já estava ficando cansado, quando
ele recebeu uma carta com um outro argumento muito interessante. E ele diz assim agora, o novo leitor: eu estou casado já há 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 32.000 refeições. Mas, juro pela minha vida, eu não consigo lembrar do cardápio de nenhuma delas. Mas uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para eu continuar fazendo o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse dado essas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha fome espiritual, eu estaria morto espiritualmente. Eu achei espetacular. De uma forma simples, uma contra-argumentação de alguém que tem uma experiência pessoal no corpo de Cristo, contra alguém que está no corpo, mas não tem nenhuma experiência com Cristo. Isso me fez refletir durante alguns minutos a respeito da minha realidade como corpo de Cristo. Até que ponto esse argumento é um argumento que me fez, o primeiro argumento me fez, em algum momento, acreditar nessa afirmação. E até que ponto o segundo argumento veio me trazer alegria. Eu passei um tempo refletindo sobre isso. E eu quero dizer a vocês que eu me encontrei no segundo argumento. Até porque mais de 32.000 refeições minha esposa já fez também. E eu estou aqui com vocês. O corpo de Cristo, filhos, é um lugar especial de fortalecimento, de edificação, de encorajamento, de confronto, de disciplina, de ajuste fino das minhas vontades, para que elas estejam harmonizadas com a vontade de Deus. Isso só acontece na igreja local. Por isso que eu disse no início, olha, eu não estou falando só para os que estão presencialmente aqui. Você que está na rede social. Essa pessoa que eu disse que eu falei, esse líder essa semana, e ele dizendo: pastor, uma coisa interessante que chama atenção, é que quando a gente está na igreja presencialmente, a gente está com um número razoável. Eu sei que a gente está enfrentando agora esse período de gripe, algumas pessoas ficam receosas de pegar uma gripe, mas é interessante que quando eu chego em casa e eu vou dar uma olhada no canal do YouTube da gente, pastor, nunca tem menos de 200, 250 visualizações. E às vezes a gente não tem 200, 250 pessoas presencialmente. Por que está acontecendo isso? Aí eu volto e conversei com eles sobre a estatística. E eu não estou querendo dizer, filho, você que está em casa, ou filha, você que está em casa, que você está dentro da estatística dos 20%. Não. Mas a gente precisa alertar você, que você pode estar trilhando uma linha tênue, e passar da estatística dos 80 que permanecem na igreja local, para os 20, que se tornam desigrejados dentro das igrejas. Será que isso é possível? Vocês já ouviram um livro, ou já leram um livro,
Esse livro é do Nelson Bomilcar, e ele diz, o nome do livro é Os Sem Igreja, e uma das conclusões que ele chega é que dentro das igrejas é um dos locais onde nós mais encontramos desigrejados. Você entende o que os discípulos, conversando com Jesus lá nos evangelhos, identificaram? Senhor, no meio da plantação tem joio nascendo no meio do trigo. O Senhor quer que a gente tire eles? Tem joio nascendo no meio do trigo. E Jesus diz: não, deixa eles lá. Vai ter o dia da colheita, e naquele dia o trigo será trazido para perto de mim, e o joio ficará. E isso não é por acaso. Enquanto estão em tamanho pequeno, crescendo, o joio e o trigo são muito parecidos, mas quando eles chegam à idade da colheita, é clara a diferença do trigo, do seu fruto e do joio, e facilmente ele é separado. Estão no meio de nós, mas ainda não são um de nós. Pastor, o senhor está querendo dizer então que joio um dia vai virar trigo? Só se for um milagre. Deus é especialista em milagres. Ele pode transformar qualquer joio em trigo, mas para isso eu tenho que permitir. A palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse que Ele está à porta e bate. Ele não invade a casa da gente, Ele não invade o coração, Ele não invade a mente, Ele está à porta e bate. E Ele diz que quer entrar e ceiar conosco. E se nós permitirmos isso, Ele muda a mim e a você de dentro para fora. De dentro para fora. Transforma todo o joio do nosso coração em trigo, massa nobre. Mas a gente precisa ter certeza, filho, que entendeu o que é ser corpo. A gente precisa entender isso. A Bíblia se refere à igreja de maneiras variadas. Primeira e principal delas é corpo de Cristo. É a forma de sermos reconhecidos. A igreja, nessa definição, é o organismo espiritual composto de partes mutuamente interdependentes, as quais são os seus membros. Nós não somos dependentes um do outro, não podemos ser. Se você depender do pastor Joésio para ter uma vida cristã saudável, você vai ter grandes dificuldades, porque eu sou falho, filhos. Você não pode depender de mim. O pastor está aqui para orientar você, mas eu não posso dar leite na sua boca todo dia. Não posso, não tem como fazer isso. Imagine mais de 200 famílias e tendo que dar leite, como diz o apóstolo Paulo. Vocês já deveriam estar comendo comida sólida e tem que dar leite todo dia na boca de cada um. Não é só do pai nem só da mãe, é pai, mãe, filhos. Não tem como, filhos. É difícil cuidar da minha família. Imagine de todos. Você precisa buscar crescimento também. Você não pode depender do pastor Joésio, você só pode depender de Deus. O pastor, ele tem uma relação de interdependência com você. Como eu já fui ajudado por vocês, como eu já fui abençoado por vocês, e sei que serei ainda, porque isso é interdependência. Como eu sei que minha família também já pôde abençoar algumas pessoas, isso é interdependência. Nós não podemos ser dependentes nem independentes na igreja. Nós não podemos imaginar a possibilidade de sermos discípulos individuais.
É exatamente a característica principal de um desigrejado dentro da igreja, onde ele acha que sozinho consegue caminhar, consegue crescer, consegue fazer com que a vida cristã dele seja saudável. Pura ilusão. Sozinho nós não caminhamos muito, filhos. Nós somos, já diz a sociologia, nós não somos ilhas. Não somos ilhas. Somos seres relacionáveis. Mas olha, a sociologia aprendeu isso com alguém. Não venha me dizer que isso brotou da sábia e maravilhosa mente humana. Porque o próprio Deus eterno diz: façamos o homem ou o ser humano a nossa imagem e semelhança. Façamos, não pode ser um só. Já havia relacionamento na Trindade. Desde lá, esse é o modelo para mim e para você. Relacionamentos. Não somos sozinhos sobre essa terra, e muito menos quando nos dizemos discípulos de Jesus, parte de um corpo, de uma igreja local. Nós não podemos estar sozinhos, não podemos ser independentes. Portanto, precisamos nos relacionar de forma interdependente, onde um crente mais maduro ajuda um crente mais novo a parecer-se mais com Jesus a cada dia. Mas vai ter uma hora que aquele crente mais maduro vai passar pela cruz, pela prova que foi cantada aqui agora. E aí ele vai precisar do crente mais novo, que está ali com um vigor ainda muito mais forte, dizendo: olha, eu passei, você vai passar também. Você está lembrado do que você me disse lá atrás? Aquelas palavras de encorajamento, agora é sua vez, acredite no que você me disse. Deus tratou a minha vida, vai tratar a sua também. Isso é corpo, filhos, isso é igreja. Filhos, hoje pela manhã nós ouvimos o Cândido trazer informações maravilhosas sobre a importância da escola bíblica, e ele conta ali o início da escola, e uma das coisas que ele diz é: nós não podemos transferir a responsabilidade, que é da família, que é dos pais, de ensinar, de inculcar na mente dos filhos o amor de Deus. Muitas vezes nós falhamos quando chegamos lá na vida adulta, lá na vida madura, porque vemos os nossos filhos sofrendo distantes do Senhor, e aí a gente entende onde é que eu errei. Eu errei porque muitas vezes eu mesmo não fui aquele que ajudei o meu filho, a minha filha, a inculcar a palavra de Deus, a mostrar para eles o caminho, com a minha própria vida, caminhando com eles naquela trilha. A gente não pode transferir isso para ninguém, filhos. A igreja do Senhor é um momento de nós compartilharmos o coração e de falarmos sobre família, ajudarmos um ao outro. Olha, a minha experiência é essa, Deus tem feito isso comigo, com meus filhos, isso pode te ajudar nessa luta, e nós ministrarmos um na vida do outro. A gente não pode se acomodar com a questão das redes sociais, filhos. Talvez esse seja o âmago da reflexão. Filhos, as redes sociais fizeram e continuam fazendo um papel fundamental para nós. Mas desde que começamos o trabalho com redes sociais, sempre disse a igreja: as redes sociais da igreja não foram colocadas à disposição para que nós estivéssemos cultuando em casa. Elas foram colocadas à disposição daqueles que realmente não têm condições de estar no corpo. As redes sociais são fundamentais para aqueles que não podem estar no dia a dia aqui, aqueles que não têm mobilidade, aqueles que têm uma saúde frágil, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão enfermos, aqueles que não têm condições de fazer parte do corpo. Mas se você é saudável, filho, se você tem uma família estruturada, e você pode estar no corpo, você não pode abrir mão disso, porque isso faz parte, filho, de um plano global para o enfraquecimento
da igreja local. Isso tem sido algo que tem machucado o coração do Senhor. Pessoas que preferem no dia a dia, é mais cômodo, filhos, muito mais cômodo estar agora deitado no meu quarto, na cama, e vendo uma celebração. Mas filhos, às vezes está um no quarto, outro no outro quarto, outro na sala, cada um no seu gueto, uma pequena família esfacelada, como acontece nos restaurantes, como acontece nos lugares de passeio, nos shopping centers, onde você vê o pessoal senta na mesa, cada um com o seu celular, completamente esfacelado nos seus relacionamentos. Assim pode estar acontecendo na sua casa agora, filho. Isso significa, eu não consigo ser corpo de Cristo de forma isolada. Eu não consigo experimentar a graça do Senhor sobre a igreja dele, igreja que ele funda na conversa ali com Pedro. Olha, Pedro, quem é que diz você que eu sou? O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor Salvador, Criador dos céus e da terra. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, é sobre essa verdade, é sobre essa certeza, essa rocha, que a minha igreja será edificada. Tem um motivo para estarmos aqui, filhos. Tem um motivo. Lá em Atos, exatamente ali na diáspora, ali onde todos são espalhados sobre a terra, é que a igreja se multiplica em todos os lugares. Ali em Antioquia, pela primeira vez, nós fomos chamados cristãos. Aqueles que saíram por causa da perseguição, começaram a se reunir nas casas, e ali foram chamados de cristãos, igrejas espalhadas sobre a terra. Eu digo a vocês o tempo todo, aqui é o lugar da celebração, aqui é o ajuntamento de todos nós, aqui nós celebramos o Senhor, mas nós experimentamos igreja, nós experimentamos corpo dentro de casa, experimentamos corpo lá no nosso trabalho, onde tem mais um ou dois que conhecem a Cristo, e nos juntamos e fazemos diferença como profissionais, onde não fazemos diferença como estudantes na nossa sala, quando fazemos diferença na clínica que nós trabalhamos, quando fazemos diferença aonde quer que nós coloquemos os nossos pés, junto dos nossos familiares. Ali a igreja do Senhor está presente. A igreja vai além dos portões, filho. A igreja vai além dessas paredes. Aqui nós celebramos o Senhor. Lá fora nós adoramos o Senhor como seu corpo. Portanto, devemos levar a sério o fato de sermos membros uns dos outros. O texto de 1 João 3, 23 a 24, 1 João 3, 23 a 24 vai dizer o seguinte: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aleluia! Muitas vezes o rol de membros de nossas igrejas parece mais uma mera formalidade do que uma ferramenta poderosa de unidade, de comunhão. Filhos, temos um rol de membros razoável, mas muitas vezes a unidade a gente sente falta, a comunhão a gente sente falta, a koinonia a gente sente falta. Nós enfrentamos, é verdade, 2 anos de muita luta contra essa enfermidade chamada Covid-19. É verdade, isso
Isso mexeu muito com a estrutura de algumas pessoas. Isso mexeu e doutrinou muitas pessoas. Isso nos distanciou. Filhos, vocês não têm ideia de como eu fico aflito quando eu tenho que falar com vocês no momento de confraternização. Porque vocês me conhecem. Vocês sabem que eu gosto de abraçar. Vocês sabem que eu gosto de chegar junto. Mas eu fico aflito às vezes. Porque eu sei que tem gente que está sofrendo ainda com isso tudo. E que eu não posso invadir o raio de intimidade das pessoas. Eu tenho que respeitar esses raios de intimidade. E aí a gente fica dando soquinho. Isso não é suficiente para o corpo. Mas é o que temos hoje, eu quero utilizar da melhor forma. Eu quero utilizar da melhor forma. Filhos, isso é parte da nossa intimidade, do nosso crescimento. É parte de uma igreja saudável. Filhos, nós somos latinos. Isso está no nosso sangue. Está pertinho, está apertado um do outro. E nós temos sido impelidos a nos distanciar. Nós temos recebido isso muitas vezes, não como um cuidado, mas como sobrevivência. Não é, filho, sobrevivência. É cuidado. Mas sobrevivência não, filhos. Porque a nossa vida não está nas mãos da ciência. A nossa vida está nas mãos do Senhor, filho. É Ele que cuida de nós. É Ele que cuida de nós. Da mesma forma que você viu pessoas serem atingidas por uma doença e em 5 dias, como eu vi, partir. Eu vi pessoas entubadas mais de 30 dias e estarem celebrando hoje. Pela ciência, eu já teria ido. Mas estão conosco. Quem determina os nossos dias sobre a terra é o Senhor, filhos. É o Senhor. A gente respeita. Vocês não me veem defendendo muitos pontos de vista nesse sentido, exatamente pelo respeito que eu tenho a cada um de vocês. Quer tomar a vacina? Tome a vacina. Não quer tomar a vacina? É um direito seu, não tome a vacina. É a paz no coração que determina o árbitro da sua questão. É o Senhor que vai dizer isso. A única posição minha até agora sobre isso foi com relação às crianças abaixo de 5 anos, que eu disse a vocês: conversem com Deus. Conversem com Deus sobre isso. O pastor não está dizendo que não vacine ou que vacine. Eu quero que você aprenda a não viver, a não engodar do que ouve. Pesquise você. Leia. Procure saber o que está acontecendo. Tem gente que sobrevive pelo que ouve. Filho, tem tanta coisa. Você sabia que a estatística da internet, quando você faz uma pesquisa, de cada 10 resultados, pelo menos a metade não é fidedigno? Ou seja, cada pesquisa que você faz, se você vai direto na primeira, na segunda ou na terceira, o risco é de 50% daquilo não ser fidedigno, ser achismo daquele que escreveu aquele post. Então tome cuidado, pesquise. Filhos, é o mesmo princípio da palavra de Deus. Princípio bereano. Não acredite simplesmente no que o pastor falar aqui na frente. Pegue o texto que o pastor leu e pesquise. Você entende? O próprio apóstolo Paulo disse: se eu mesmo, que sou doutrinador do evangelho para vocês, se eu mesmo falar algo que não está já estabelecido na palavra, que seja considerado maldição, anátema. Ele mesmo disse isso. Então, quando eu falar para você, pesquise, filhos, a Bíblia, pesquise na internet, converse com pessoas que sejam idôneas para você tomar suas decisões. O pastor não está aqui para mandar na vida de ninguém. O pastor está aqui para orientar. E você toma a sua decisão.
diante do Senhor é um dos princípios batistas. Qual é o princípio batista, filho? A independência, a responsabilidade na independência diante de Deus. Eu sou responsável pela minha vida. É isso que nós defendemos como batistas. Eu respondo pelos meus atos no dia que o Senhor nos chamar. Se Deus chamar a minha e a Sandra juntos no mesmo dia, nós não vamos chegar no céu de mãos dadas, filhos. Eu vou prestar conta e ela vai prestar conta da vida dela. Você entende? É assim que tem que ser no dia a dia. No corpo de Cristo, a gente precisa entender que cada atitude nossa, que leve à comunhão dos santos, ou que leve à separação, à independência dos santos, eu também vou responder por isso. Se eu sou discípulo do Senhor, a minha função é me lançar a cada dia para me tornar um homem ou uma mulher mais parecida com Jesus. E como é que eu me torno mais parecido com Jesus? Agindo como Jesus agia. E como é que Jesus agia? Dando a própria vida um pelo outro. Ah, filhos, você vai lá para Gálatas, você vai lá para 1 Pedro, você vai lá para a primeira carta aos Coríntios, vai a Coríntios capítulo 12, você vai ver o que é que a palavra de Deus diz a respeito de unidade do corpo. Cada um de nós, na hora que aceita Cristo, é selado pelo seu Espírito, e a cada um Ele dá um dom especial. E Ele diz que com o dom que Ele te dá, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é servir o outro. É a primeira coisa. Isso é corpo. Você já teve a experiência de ter um pequeno espinho entrando em um dos seus dedinhos do pé? Você já viu que coisa mais incômoda? Um espinhozinho pegar no dedo do pé? O que é que se faz quando um espinho entra no pé da gente, no dedinho da gente? Todo o corpo para e se lança em direção daquele dedinho para dar um jeito de tirar aquele espinho. Você entendeu o movimento do que é corpo? Quando tem um sofrendo, quando tem um com dificuldade, o corpo todo se dobra em direção a ele, para cuidar dele. Isso é igreja, filho. Mas é assim que acontece no dia a dia. Eu não estou falando só de Engenho do Meio, eu estou falando da igreja sobre a terra. Nós temos muita dificuldade de nos dobrar para irmos em direção ao outro. Às vezes a gente até cobra que venham se dobrar em direção a nós. A gente até cobra. Mas na hora que a gente tem que se dobrar, fica mais difícil. Fica bem mais difícil. Ah, filhos, uma das coisas que a gente busca a cada dia dentro do corpo é a mutualidade. É assim que eu queria encerrar essa reflexão. Nós podemos afirmar que a mutualidade é um estilo de vida afinado com os mandamentos do Novo Testamento, a respeito daquilo que os cristãos devem fazer uns aos outros para expressar o seu amor e sua unidade. Essa atitude produz uma igreja sadia, alegre, perdoadora, paciente, confrontadora, disciplinadora, sensível e ao mesmo tempo madura para ouvir e falar no tempo certo e da forma certa. É isso que é ser igreja, filhos. Ser igreja não é passar a mão na cabeça o tempo todo. Ser igreja é dizer: filho, você está errado. Filha, você está errada. É também saber ouvir e dizer: pastor, está errado, e eu tenho que aprender a ouvir. Filhos, eu não sei quantos de vocês já conversaram comigo, já tiveram um tempo comigo, mas eu aprendi isso com alguém, e eu repasso isso da forma que eu posso. Quando eu chamo alguém para conversar, a primeira coisa que eu faço é deixar ela falar tudo o que ela precisa falar. Eu me calo. Eu queria ouvir o seu coração, eu queria ouvir você. Como é que você está? Como é que você está se sentindo? Quais são as lutas? Eu vou deixar você falar. Não vou interpelar em momento nenhum.
e vou esperar você dizer: pronto, pastor, era isso. Eu digo: pronto, agora já é. Agora é a minha vez. Então agora você vai ficar caladinho ou caladinha. E deixa eu dizer umas coisas para você. Isso é ser igreja, filho. Mas tem gente que só gosta de falar, que não quer ouvir. Tem gente que não sabe ser disciplinado. Tem gente que fica chateado quando recebe uma palavra de admoestação. Não aguenta admoestação. Só quer exortação. E lembram que existe uma diferença, não lembram? Exortar é uma coisa, admoestar é outra coisa. O que é exortar? Lembram? Exortar é encorajar. Exortar não tem nada a ver com dar uma palavra séria para a pessoa, de disciplina. Tem gente que usa isso invertido. Exortar é encorajar. Eu queria ver a igreja exortando todos os dias, uns aos outros. Exortem, diga assim: eu exortei o pastor. Aí você: rapaz, você teve coragem de exortar o pastor? Foi, estava precisando de uma palavra de encorajamento. Oh, glória! E aí você vai explicar: exortar é encorajar, filhos. Agora, admoestar é dizer: Deus está dizendo a você que essa trilha é uma trilha perigosa, e vai te levar para um lugar perigoso, e você pode experimentar dores. Não vá por aí, você está errado, você precisa mudar de atitude, você precisa entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui aos romanos. Vocês precisam mudar a mente de vocês, fazer uma metanoia na vida de vocês, dar uma meia volta, mudar de atitude, mudar de trilha, mudar de rumo. Não pode continuar no pecado, não pode continuar na morosidade espiritual, não pode continuar sentado no sofá, se você tem condição de estar experimentando o corpo de Cristo. Não pode, filho. No sofá ninguém vai admoestar você, filho, olho no olho. Às vezes é ruim ser admoestado, não é? Mas no sofá também ninguém vai exortar você, ninguém vai trazer uma palavra de graça para você, a não ser que você seja daqueles que vive, como eu conheço muitos, pingando de YouTube, de canal em canal. Tolo é o pastor que acha que pastoreia uma igreja hoje sozinho, porque eu consigo falar com vocês uma vez na semana. Durante a semana toda eu não sei onde é que vocês estão. Às vezes você passa por todas as igrejas do Brasil, e aí você corre um grande risco. Eu ouvi dizer o pastor tal, fulano de tal, em tal lugar, que isso aqui é que é ser igreja. Você esquece só de uma coisa, filho: ele foi chamado para dar aquela palavra para a igreja dele, porque é o contexto que ele vive. Eu conheço o seu contexto, eu conheço a sua família. Eu sei muitas vezes que a palavra que você precisa não é só de exortação, é outro tipo de palavra, senão não cresce. Mas você prefere o sermão caixinha de promessa. Tem falado muito sobre isso, porque tem gente que vive do sermão caixinha de promessa, onde só tem as bênçãos, nunca tem uma palavra dura, uma palavra de mudança de vida. Essa igreja, eu falo porque eu conheço o contexto dela. Pastor, você só está aqui há 5 anos. Eu construí essa igreja de Cristo aqui, conheço muito bem cada tijolinho dela. Vocês são mais um tijolinho que o Senhor colocou. E se eu ainda não te conheço bem, é porque a igreja está crescendo, mas eu vou ter oportunidade de conhecer você e você me conhecer, e nos tornarmos cada dia mais corpo de Cristo, que é edificado, que cresce para a glória do Senhor, que não se acomoda dentro de casa, e que se envolve na igreja,
e que se envolve no corpo, e que experimenta crescimento, experimenta servir, e experimenta ser abençoado também. Isso é a igreja que nós sonhamos, filho. É essa igreja que Paulo está dizendo aqui em Romanos. Nós somos parte de um corpo, cada um com funções diferentes, mas que quando nos juntamos, nos tornamos corpo de Cristo sobre a terra, para a glória do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. E fica para duas partes essa mensagem, foi só uma. Depois a gente continua, mas eu quero encerrar esse momento com vocês. Se você entendeu o que é ser corpo de Cristo, filho, se você entendeu o que é ser igreja, você entendeu o sacrifício do Senhor, para que nós possamos ser esse edifício santo do Senhor, então você vai participar desse momento de celebração de ceia com um coração feliz, com a convicção de que essa rememoração do sacrifício de Cristo faz diferença na sua vida. Eu quero convidar corpo diaconal, diaconisas e diáconos para estarem aqui conosco, ajudadores que estarão conosco aqui, para que nós possamos distribuir os dois elementos. Enquanto nós cantamos uma canção, você vai receber esses dois elementos. Um deles é o pão, que continua sendo trigo, é o primeiro elemento da ceia. Nós, como cristãos reformados, batistas, nós não cremos que este pão ele contém ou ele se transforma na substância do corpo de Cristo, não. Nós cremos que ele é um símbolo, ele continua sendo pão, mas ele é um símbolo do sacrifício de Cristo, entregando o seu corpo por nós. O segundo elemento, o suco de uva, que também não cremos que se transforma nem contém a substância do sangue de Cristo. Ele continua sendo o suco do fruto da vide, mas ele nos faz rememorar o sacrifício de Jesus na cruz, por todos nós, derramando o seu sangue na cruz. Eu quero te convidar a poder experimentar esse momento de rememoração como última parte da nossa celebração. Enquanto nós cantamos, toda a equipe estará nos ajudando a distribuir os dois elementos. E se você se vê dentro do corpo, como parte desse corpo, você é convidado a celebrar ao Senhor. Se você está em comunhão com Deus, comunhão com seus irmãos, celebre ao Senhor nesse momento.